Que Deus te abençoe, o Santo Espírito e o nosso Senhor Jesus. Estamos de volta aqui no canal para juntos lermos o profeta Ezequiel, hoje dos capítulos 31 ao 35. 5 capítulos para abençoar a sua vida nesse dia em que você separa o seu tempo para Deus, para a leitura da palavra, alimentar a sua alma. Vamos lá, capítulo 31 de Ezequiel. Boa leitura. O destino do Egito diz assim: No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: A quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de linhos ramos e sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram, e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio de espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura. Porque todos os orgulhosos estão entregues à morte, e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto por sua causa. Cobri a profundeza da terra, retive as suas correntes, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto, por causa dele, e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz passar para o além com os que descem a cova. Todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas, com ele, passarão para o além, a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram o seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Capítulo 32, Lamentação contra Faraó, rei do Egito, diz assim:
No ano duodécimo, no duodécimo mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: Foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: Estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos que te puxarão para fora da minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão as correntes. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos quando se levantar as nações, as terras que não conheceste, a notícia da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua pompa será destruída. Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não as turbará, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e a terra for destituída de tudo o que a enchia, e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações. Sobre o Egito e toda a sua pompa se lamentará, diz o Senhor Deus. Também no ano duodécimo, aos 15 dias do primeiro mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito. Faze-a descer, a ela e as suas filhas das nações formosas, às profundezas da terra, juntamente com os que descem à cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos, no meio daqueles que foram traspassados à espada. Eles cairão. A espada ele está entregue. Arrastai o Egito e toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe gritarão do além. Desceram e lá jazem eles, os incircuncisos, traspassados à espada. Ali está a Assíria, com todo o seu povo em redor dela, todos os seus sepulcros, todos eles foram traspassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e todo o seu povo se encontra ao redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com todo o seu povo em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles, os incircuncisos, desceram às profundezas da terra. Causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. No meio dos traspassados lhe puseram um leito. Entre todo o seu povo, ao redor dele, estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. No meio dos traspassados foram postos. Ali estão Meseque e Tubal com todo o seu povo. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e traspassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes.
E não se acharão com os valentes de outrora, que dentre os incircuncisos caíram e desceram ao sepulcro com as suas próprias armas de guerra, e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar do seu poder foram postos com os que foram traspassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que descem a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram traspassados a espada e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, pelo que jazerá no meio dos traspassados a espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os traspassados a espada. Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Capítulo 33. O dever do verdadeiro atalaia diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos deles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo, justiça, e restituir esse perverso ao penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele,
juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. No ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca antes de, pela manhã, vir ter comigo o tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. Porventura haveis de possuir a terra? Vós os estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e contamina cada um a mulher do seu próximo. E possuireis a terra? Assim lhe dirás: assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Capítulo 34, profecia contra os pastores infiéis de Jerusalém, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não a curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da tua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscareis as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes em que todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? Haveis de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? Haveis de turvar o resto com os pés? Quantas minhas ovelhas elas pastam, o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso assim diz-lhes o Senhor Deus: Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhares fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra. Nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Capítulo 35, Profecia contra o Monte Seir, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele. Dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te farei desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor. Pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Por isso diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá. Visto que não aborreceste o sangue te perseguirá.
Farei do monte Seir extrema desolação, e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. Encherei os seus montes dos seus traspassados, nos teus outeiros, nos teus vales e em todas as tuas correntes. Cairão os traspassados à espada. Em perpétuas desolações te porei, e as tuas cidades jamais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto que dizes: os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali. Por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com o que no teu ódio os trataste, e serei conhecido deles quando te julgar. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca e multiplicastes as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz o Senhor Deus: ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação. Como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, ó monte Seir e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Terminamos os 5 capítulos de hoje. Obrigado pela presença aqui no canal. E já fica o convite para estarmos aqui amanhã de volta, se Deus quiser, e lermos os próximos 5 capítulos do profeta Ezequiel. Obrigado, Deus te abençoe e até lá!